crocante, com creme bem sedoso, confeiteiro, um chantilly que dá ali uma suavizada em tudo, a refrescância do moranguinho. E aqui estão as nossas massas folhadas recheadas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Alice, professora de panificação e confeitaria aqui no Instituto Federal de Santa Catarina. E hoje eu vou apresentar para vocês um tipo de massa super versátil na confeitaria que se chama massa folhada. É uma massa muito versátil, por quê? Porque ela não é nem doce nem salgada. Então a gente pode utilizar ela com ingredientes doces e salgados. A gente pode fazer modelagem nela grande, pequena. Então ela tem assim um universo de preparações com ela. Outra característica muito legal dessa massa é que ela é uma massa muito leve. E ela tem essa leveza porque ela é cheia de ar. Além de ser cheia de ar, ela é muito crocante. E o que faz ela ter essa característica é uma técnica que a gente vai ver hoje, que seria a técnica de laminação. Então é uma massa que é muito básica, né? Ela vai praticamente, a gente está vendo aqui os ingredientes, farinha de trigo, um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar, bem só para nivelar, não é nem um mais e de outro. Um tiquinho de gordura, algumas receitas nem vão gordura na massa, mas aqui é um tiquinho de gordura só para ajudar ela a ficar um pouquinho mais macia, e água, né? Uma massa bem básica. E aí a gente vai ver que ela cresce, né? Ela tem essa característica de crescer, ela consegue incorporar ar. E como que isso acontece? Ela não vai fermento de nenhum tipo. É através dessa laminação, dessa técnica de laminação, que é a gente abrir a massa e intercalando a massa com camadas de gordura. Então é massa, gordura, através de dobras. E aí ela consegue ficar cheia dessas dobrinhas e quando ela vai para o forno, essas camadinhas, quando ela vai para o forno, elas se deslocam, separando uma da outra, porque tem a gordura no meio, a gordura solta vapor, né, que a gordura tem água, e esse vaporzinho vai separando as camadas e ela vai crescendo. E dentro então dessas camadas tem ar, então ela fica crescida e super crocante. Então essa é a característica que a gente procura nesse tipo de massa. Então tem alguns truquezinhos para fazer, não é truques, né? Mas é uma técnicas que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para a gente chegar no objetivo que a gente quer, né? No resultado que a gente quer. A escolha da gordura é uma delas, né? A gente tem a manteiga, que vai dar o quê? Vai dar mais sabor e cor na massa. Ela vai ficar uma massinha mais amarelinha e vai dar muito mais sabor na massa. Então, além da manteiga, nós vamos ter essas gorduras próprias para folhar, né? Para folhados, a gente encontra esse tipo de gordura, que é na verdade uma gordura hidrogenada, porque ela é uma gordura à base de óleos que são líquidos e ela sofre um processo de hidrogenação para que ela fique pastosa, né? Para que ela fique consistente assim e vai ficar muito parecida com a manteiga. Existe prós e cons, né? Vai depender de onde a gente trabalha, vai depender do tempo que a gente tem para trabalhar com essas massas. Por que é interessante, às vezes, a gente trabalhar com esse tipo de gordura? O ponto de fusão dessa gordura, ela é muito maior que o da manteiga. A manteiga também tem um pouco mais de quantidade de água, então ela é um pouquinho mais difícil de trabalhar. A gente vai ter que trabalhar, de preferência, num local refrigerado, porque a manteiga tem um ponto de fusão bem mais baixo. 35, 36 graus, a manteiga está já bem molinha. E essa aqui não, ela tem uma resistência bem mais alta, acima de 50, por aí. Então, isso que é a diferença no comer também. A gente vai sentir a diferença. Enquanto a manteiga derrete fácil, na temperatura do nosso corpo, quando a gente bota na boca, essa daqui, por ter esse ponto de fusão mais alto, fica aquela sensação um pouquinho, às vezes, daquele filme na boca. Mas, para a gente aprender, para trabalhar num local com grandes quantidades, que também não tem um ambiente próprio, né, com ar-condicionado, refrigerado, aí vale mais a pena trabalhar com essa gordura e também o preço. Né? O preço da manteiga é mais alto do que essa daqui. Então, existe prós e cons. Para aprender, também eu recomendo que vocês aprendam primeiro com essa massa, que ela é muito mais fácil de trabalhar do que com a manteiga. Então, quando a gente está fazendo a massa, a gente vai querer uma consistência da massa, esse é um ponto que a gente tem que prestar atenção.
A massa, a gente fez ela, a gente vai fazer aqui juntos, né? Vou mostrar para vocês. Mas a gente ela tem que atingir uma consistência que não seja nem muito mole e nem muito seca. Se ela estiver muito seca e dura, na hora de você abrir, você tem que fazer muita força com a massa. E aí você vai empurrar mais a gordura, e aí a gordura sai, a massa fica, e aí começa aquela briga com a massa, e aí o inferno começa, né? Ou ao contrário, sua massa está muito mole, e a tua gordura você botou na geladeira, ela está durinha, a tua massa vai e a gordura fica, né? Você vai abrir, então as duas têm que andar juntas, então elas têm que estar mais ou menos na mesma consistência, para que a gente, quando vai abrir a massa, sem fazer muita força, a gordura vá também, e toda vez que a gente abrir essa massa já com a gordura, as duas vão junto e a gente faz o processo de dobras, que vai ser a laminação, e a gente realmente consegue construir essas camadas de massa e gordura. Certo? Introdução feita, mão na massa. Vamos começar então. Então nós temos aqui a nossa farinha, ela foi peneiradinha. A gente vai colocar aqui o sal e o açúcar. Vamos aqui dar uma mexidinha, só para distribuir os secos. A gordura é bem pouquinha, mas eu já vou colocar ela aqui então. Fazer uma sablagenzinha de leve, que é dar uma incorporada aqui. Com a ponta dos dedos mesmo. E se a gente estivesse mexendo com manteiga, essa manteiguinha aqui já ia estar geladinha, a água geladinha, né? Com a manteiga a gente tem que tomar bastante cuidado com a temperatura da massa. Quanto mais fria a massa tiver, melhor ali a manteiga vai resistir mais tempo antes dela ir perdendo a sua refrigeração, né? E ficando muito mole para trabalhar. Então misturei aqui a manteiguinha aqui no meio e vou colocando a água. Deixar só um tiquinho aqui, vamos ver. Lembrando que cada marca de farinha tem uma absorção de água diferente uma da outra. Então isso a gente vai ter que sempre prestar atenção, e um ajustezinho pode ser necessário. Tanto se ela ficou mais para o molinho, quanto se ela ficou mais para o seco. Tem farinha que absorve mais água do que outras. Aí de repente precisa de mais um tiquinho de água do que está aí na receita de vocês, tá? Depende muito da farinha que a gente está utilizando. Precisa ser farinha forte ou farinha fraca? Então, farinha forte, aquela que é mais rica em proteínas formadoras de glúten, ou pode ser uma farinha comum? Bom, essa massa aqui, ó, vai toda a água aqui no fundinho, pegar esse restinho de farinha e vamos ver como vai ficar. Essa massa aqui, ela não precisa desenvolver o glúten. A gente não quer que esse glúten seja muito forte, não. Então ela pode ser uma farinha comum, não precisa ser farinha forte, farinha para pão ou algo assim. E tanto que a gente vai aqui sovar essa massa, mas a gente não quer que ela absorva muito o glúten também. Porque como a gente vai abrir ela várias vezes, nesse processo de abertura com o rolo, o glúten ele vai já se desenvolvendo. Então eu só vou amassar essa massinha até eu ver que todos os ingredientes estão bem incorporados e a farinha já está bem hidratada. Mas ela não precisa ter ponto de véu, ela não precisa estar elástica, principalmente se a gente tiver com ela muito elástica no início, ela já começa aquele vai e vem da massa, que a gente não quer, a gente quer que a massa vá e fique. Então, ó, minha massa já está uniforme. Ela está numa consistência boa, não está muito seca, não está molinha demais. Então,
Agora eu vou esperar uns 20 minutos, que é um descanso que a gente sempre dá nas massas para ela acabar de fazer uma hidratação, ela dar uma relaxada no glúten. Pegar o nosso bloquinho de gordura, vamos ajeitar ele também, para depois a gente incorporar na massa o nosso bloco de gordura. Nos termos franceses, na confeitaria francesa, então a gente tem a nossa détrempe, que seria a nossa massa, e a nossa bourrage, que seria nosso bloquinho de gordura, tá? Então já vou pegar a nossa bourrage e vou deixar essa massinha descansando. Aonde que eu posso deixar descansando? Se tiver já uma temperatura agradável, pode ser na temperatura ambiente. Se eu quero que essa massa fique um pouquinho mais refrigeradinha, mais geladinha, eu posso deixar descansando ela na geladeira. Então eu vou botar ela um pouquinho na geladeira. Tem várias técnicas para incorporar a bourrage na détrempe, ou seja, a nossa gordura na nossa massa. E nós vamos utilizar aqui está o nosso bloquinho, né, de gordura, nossa bourrage. E quanto que é a quantidade para uma massa folhada? Geralmente é 50% do peso total da nossa massa que a gente vai utilizar de gordura para fazer a nossa laminação na massa folhada. Então aqui eu já tenho 50% em cima do nosso peso lá da nossa receitinha. Eu coloquei a gordura dentro de um saco plástico, fechei ela mais ou menos nas pontas, mais ou menos no tamanho que eu acho que eu vou precisar, e eu fui ajeitando com o rolo em todos os cantos para deixar ela o mais uniforme possível. Que aí depois vocês vão ver como é que eu vou incorporar ela na nossa détrempe. As pessoas também às vezes confundem a massa do croissant com a massa folhada. Então, qual que é a diferença das duas massas? Muita gente fala, é com a massa folhada, então eu posso fazer croissant? Não, aí não vai ser croissant com massa folhada. Você pode até pegar a massa folhada e fazer a modelagem do croissant, mas não vai ser croissant. Porque croissant, ela é uma massa de pão, né? Ela é uma massa fermentada que foi laminada. Então a gente tem toda uma classe na panificação de massas fermentadas laminadas. Então, croissant é uma massa que vai fermento biológico, uma massa enriquecida. Então, enriquecida geralmente com ovos, açúcar, leite, né? Uma massa enriquecida e que sofre um processo de laminação. A gente pode pegar qualquer massa fermentada, inclusive, e fazer esse processo de laminação. A gente vai ter lá vários tipos de viennoiseries e tal. Então, a massa folhada não é bem diferente, porque a massa folhada não vai fermento nenhum, tá bom? E no croissant vai bem menos gordura. No croissant vai 25%, por volta de 25% de gordura, ou seja, metade do que na massa folhada. A massa folhada, então, para ela crescer, para ela ter aquela leveza, tudo, ela precisa de mais gordura e a gente fazer mais laminação do que numa massa fermentada e laminada. Porque lá tem o fermento biológico, né? Então é isso. Então, agora eu vou pegar a nossa massa, vou abrir e a gente vai incorporar a nossa bourrage. Então, pessoal, voltando para a nossa massinha folhada. Então, vamos fazer agora o que a gente vai fazer? Então, vamos fazer a incorporação da nossa bourrage na nossa détrempe. Nós temos nossa massa bem relaxadinha, ficou na geladeira descansando uma meia hora. E agora, com a bancada bem enfarinhada, nós vamos abrir essa massa. Um cuidado que a gente deve ter agora para abrir a massa é sem rasgar, ir com carinho nela, sempre do meio para as beiradas, sem achatar essas beiradas dela. E eu vou abrir ela num retângulo. Então eu empurro para cima e para baixo, sem amassar ela. E ó, como ela não está elástica, né? Isso a gente queria bastante. E sempre tendo certeza que ela está deslizando. Agora eu vou abrir ela um pouquinho para ficar na largura também.
Agora eu vou dar uma estudadinha na minha Detramp aqui, na minha borracha. Uma forma de incorporar a gordura é colocando a gordura em 2/3 da massa, que é como se fosse já dar a primeira dobra nela. Então, uma dobra simples, ela vai consistir de eu dobrar essa parte que não tem gordura em cima da gordura e essa parte aqui que tem gordura em massa por cima dela, tá? Então, aqui tá meio grande ainda, aqui eu vou precisar abrir um pouquinho essa massa ainda no comprimento aqui, ó. Coloco aqui, ajeito aqui embaixo, ajeito as laterais. Eu não quero que fique muita massa sem a gordura. Ó, agora eu vejo que se eu dobro aqui por cima, a próxima vai dar certinho a camadinha aqui por cima. Então, vamos lá. Eu vejo se a minha gordura está bem plástica. Se for fazer com manteiga, tenho certeza de comprar uma manteiga de boa qualidade, aquelas extra, né, manteiga extra, que tenha no mínimo 83% de lipídio, de gordura. E as manteigas que o pessoal na França utiliza, eles chamam até de manteiga seca. Eles têm até uma manteiga já própria para fazer massa folhada, que eles retiram um pouco a água, ela fica seca, ela fica mais plástica, mais fácil de trabalhar. É difícil uma manteiga nossa ter essa qualidade aqui. Mas eu tiraria ela da geladeira, a manteiga, eu daria umas batidinhas nela, uma amassadinha com rolo, para tirar aquele gelado dela e ela ficar mais assim, nessa consistência parecida com a nossa massa, para as duas andarem juntas. Então, eu abro aqui o nosso plástico e vou colocar aqui a nossa gordura. Eu posso pegar aqui a minha espatulinha, se eu quiser, dar uma ajeitadinha. E colocar um pouquinho de gordura aqui embaixo. Mas tá bom assim, tá bem direitinho. Eu pego a minha massa, coloco aqui, 2/3. Então, 2/3, imagina ela dividida em 3, né? Aqui assim, bem direitinho. E essa parte aqui que não tem gordura sobre a outra massa. E eu sempre vou trabalhar com ela como se fosse um livro, assim, sempre deixando essa parte para o lado direito. E aqui então eu já tenho massa, gordura, massa, gordura, massa. Então é isso que a gente vai fazendo. Então essa aqui seria, então, posso considerar essa daqui a minha primeira dobra, inclusive, colocando a gordura dessa forma, faço até um buraquinho. Se estivesse trabalhando com manteiga, com certeza pegaria essa massa, levaria para a geladeira, deixaria ela uns 20 minutos, meia hora descansando, para a manteiga dar mais uma resfriada e a massa também resfriar. Inclusive abriria a massa, colocaria a massa na geladeira, colocaria aqui, colocaria a manteiga, sempre muito cuidado nessa manipulação aí de temperatura. Essa gordura, por ela não derreter fácil, e aqui a minha massa ainda está geladinha, eu vou tocar o barco aqui, vou fazer mais uma dobra simples. Então essa aqui já é a dobra simples, eu vou fazer ela de novo. Então eu vou sempre colocar a massa nessa posição, como se fosse um livro, e vou começar a abrir ela. Sempre o quê? Do meio para cima, não amasso a beirada dela. Do meio para trás. Parei, do meio para frente, do meio para trás. Viro,
Sempre atenção embaixo, tem que ter sempre farinha. E aqui vou de novo, agora eu vou arrumar essa beirada aqui, do meio para frente, do meio para trás, mas sem amassar. E vou fazer um pouquinho a largura dela. Eu não estou trabalhando com força, é com jeito. Olha como ela já alisou e ela não está elástica. De novo, do meio para frente, do meio para trás, do meio para frente, do meio para trás. E de novo um pouquinho na largura. Dá para ver que a gordura acompanhou bem. Sobe mais um pouquinho. As primeiras aberturas a gente não exige muito da massa. E depois ela vai indo cada vez mais fácil. Que aí a gordura já está mais incorporada aqui, né? Incorporada não, né? Nas dobras. Aliás, a gente não quer que a gordura penetre na massa. Pronto, assim já tá bom. Tira o excesso de farinha. E vou dar mais uma simples. Pronto. Então, ou seja, tenho aqui 2 dobras simples. 2 dobras simples. A próxima eu vou dar, vocês vão conhecer a dobra dupla, que equivale a 2 dobras, tá bom? Aí eu coloco um saquinho. E levo para a geladeira por uns 20 minutos para que ela descanse e para as camadas refrigerarem e a gente pode trabalhar de novo. Massa descansada, geladinha. Tá aqui meus 2 furinhos, ou seja, eu botei, ela tem 2 dobras. Massa folhada deve ter 6 dobras. Então eu posso fazer 6 vezes essa simples, então 6 vezes esse trabalho. Ou a gente já fez 2 simples e agora eu vou fazer uma dupla que ela vale por 2. Eu vou ter 4. E depois, se eu abrir e fizer mais uma dupla, eu já vou ter as 6 dobras que eu preciso. Entenderam? Então, aqui eu tenho 2 simples. E agora eu vou fazer uma dupla. Vamos ver, então, como é que funciona a dupla. Sempre, então, lembrando, começando com esse lado para cá, como se fosse um livro. E ela nesse sentido, como se fosse um livro. Começando do meio para a ponta, sem amassar, só empurrando. E para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Olha como a massa já está lisa e ela não está nem um pouco elástica, né? Para onde eu mando ela ir, ela vai. Nunca achatando essas beiradas dela. Olha como ela tá lisa, ó. Vou abrir ela um pouquinho mais aqui na beirada, na largura. E agora eu vou dar minha dobra, minha dupla. Vou até a metade, excesso de farinha. E aqui também até a metade. Então eu vou ajeitando aqui. E dobro, né? Ó, tenho 4 aqui.
Eu tinha 2, eu fiz uma dupla, tenho 4. Fosse manteiga, para a geladeira, descansar mais 20 minutos para dar a próxima. Essa aqui, minha massa ainda está gelada, eu vou seguir dando mais uma, mas podia deixar ela descansar um pouquinho, mas eu vou terminar aqui agora. Gosto de viver perigosamente. Vamos lá, então com cuidado, sem força, eu vou fazer de novo aqueles meus movimentos. Com carinho, amor, paciência. Se eu sentir que a massa está querendo estourar, que a gordura está querendo sair, não briga com ela, vai para a geladeira. Quando a gente faz a dobra dupla, ela fica com muito mais camada, fica um pouquinho mais difícil de abrir. Então, tem que ir com cuidado, mas aí a gente está mexendo muito na massa, então tem que ver se prefere parar e dar uma descansada nela. Acho que esse tá bom. A melhor forma, né, da gente ter a massa, a gente nunca deve utilizar a massa folhada no mesmo dia que a gente fez ela. Então, se eu fiz ela aqui, eu tenho que esperar pelo menos 6 horas antes de usar. Então, o melhor mesmo é fazer um dia e usar no dia seguinte. Então, ela pode ficar na geladeira. Pode ficar na geladeira até uns 5 dias, 6 dias. O que vai acontecer às vezes é que ela pode começar a oxidar, a farinha de trigo oxidar um pouco, ela escurecer. Então, o ideal mesmo é, se você for usar logo, pode deixar na geladeira, ou então é só congelar. Ela fica super bem congelada, só que você tem que tirar com antecedência e deixar ela descongelando, por exemplo. Você pode deixar ela descongelando de um dia para o outro na geladeira, tira do freezer, deixa na geladeira até o dia seguinte, ou deixa a temperatura ambiente aí 1h30, por aí, para você conseguir, assim que der, para você começar a trabalhar ela. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa querida massa folhada, nosso carro-chefe da confeitaria. Até a próxima!